objetivo aqui hoje é de traçar de um modo bem geral, qual foi o percurso que Michel Foucault fez em relação aos estudos do discurso. Nós sabemos que Foucault ele iniciou a sua obra, a sua trajetória na década de 60, então a gente tem aí uma das primeiras obras no ano de 1960, 1966 a gente tem As Palavras e as Coisas. Foucault entra na década de 70 já com outro método que não arqueológico, mas um método genealógico, até chegar à sua última perspectiva, né? Eu não gosto de falar que Foucault teve fases, apesar de que a gente escuta muito falar de que Foucault teve 3 fases. Eu não gosto muito de falar que ele teve 3 fases, mas ele teve 3 perguntas centrais na sua pesquisa, que é o ser e saber, quem somos nós na perspectiva do saber, que na verdade é uma pergunta da arqueologia do saber, que é uma de suas obras mais famosas, né? Ele teve uma segunda perspectiva teórica em relação ao ser poder, que ele vai traçar diretamente o discurso ao poder, e um terceiro momento, que foi o seu último momento, porque Foucault ele morre no final da década de 80, então ele não pôde dar continuidade à sua obra, mas uma terceira perspectiva de Foucault foi em relação ao ser de si, né? O ser para si, que é quando Foucault vai realmente chegar a um objetivo que, creio eu, era latente na sua obra desde a década de 60, entretanto não muito compreendido. Então ele passou por essas questões, né? O ser relacionado ao saber, o ser relacionado ao poder, as perspectivas do poder, e o ser relacionado ao consigo, né? A si mesmo. Então a gente vai fazer esse percurso hoje. O objetivo da minha palestra é essa, de realizar um percurso a respeito do discurso para Foucault em todas essas trajetórias dele. Discurso Foucaultiano. Como eu já introduzi com vocês, o discurso Foucaultiano está presente em toda a obra. Se a gente pudesse estabelecer qual é o grande objetivo da obra de Foucault, da década de 70 à década de 80, seria caracterizar o discurso como objeto do seu estudo. É claro que o discurso ele é visto no decorrer da obra de Foucault sob diversos panoramas, diversos pontos de vista, né? Foucault ele vai mudando o entendimento acerca do discurso, ou ele vai, de certa forma, complementando a sua visão a respeito do discurso, sempre alargando e nunca afunilando. Então, o discurso aparece no pensamento de Foucault como objeto de estudo. Toda a obra dele a gente vai ver o discurso presente, porque sua preocupação é conhecer o que torna este ou aquele discurso possível, ou seja, por que determinados discursos são aceitos como verdadeiros e não outros em seu lugar. Então, o objetivo de Foucault não é chegar à origem das coisas, dos acontecimentos ou das estratégias. Ele, na verdade, ele quer saber por que aquele discurso está presente e não outro em seu lugar. Ou seja, ele quer destrinchar o acontecimento para chegar às chamadas formações discursivas. Essas formações discursivas vão ser resgatadas dentro de um contexto histórico, e Foucault ele usa a noção de história como história descontínua. Foucault ele toma o conceito da nova história, né, que já tinha sido cunhado por Legoff, por exemplo, e aí ele toma isso para tratar do discurso de forma descontínua e não vendo a história como uma de forma linear, melhor. Tá? De forma linear. Ele não enxerga a história de forma linear e, portanto, não enxerga o discurso de forma linear. Então, ele acredita que o importante é saber quais os discursos são aceitos como verdadeiros e não outros em seu lugar. Então, por que que hoje, por exemplo, um exemplo banal, né, do cotidiano, por que que hoje a gente está achando bacana, legal a moda retrô, né? Já pararam para pensar nisso? Que a gente está vestindo a mesma coisa que se vestia na década de 60, por exemplo. E virou uma coisa bem cool, né? Bem bacana. Quem se veste retrô hoje, de forma retrô, de forma vintage, né? Ela tá super em alta, né? Aí se a gente parar para pensar,
Não há uma progressão em relação à moda. Não há uma progressão na relação de nós estarmos usando a moda da década de 60. É justamente o contrário. É dada a descontinuidade da história, é que esse discurso da moda retrô é possível hoje, no século XXI. Tá? No século XXI e também na década de 60. Mas entre a década de 60 e o século XXI hoje, a gente está na segunda década do século XXI. Existiu o que no meio disso tudo aí? A gente passou por quantas fases dessa moda durante todos esses anos, né? Durante todas essas décadas. Então é um discurso que se repete, mas se repete de onde? De algo lá atrás. E aí Foucault ele vai falar, não é porque foi lá atrás que não pode ser também presente, porque está no presente. Está no presente. Quem sabe daqui a 3 décadas a gente não começa a se vestir como na década de 90. Tá? Porque a história é descontínua, o discurso também. A produção dos discursos também são descontínuos. Então Foucault ele vai resgatar esse conceito da nova história. E eu acho interessante porque na arqueologia ele fala de nova história como história nova, querendo trazer o conceito para ele, né? Como se fosse dele. Mas na verdade já era uma discussão das escolas dos análises desde antes, né? A começar, por exemplo, por Legoff. Sua preocupação não é com o discurso enquanto expressão de uma ideia ou de uma linguagem. Quando a gente fala o nome discurso, se a gente pegar, por exemplo, o senso comum, vai dizer que o discurso é uma materialidade linguística, né? Ao seu discurso, a sua fala, ou a sua redação, ou aquilo que foi verbalizado. Mas Foucault ele não trabalha com a noção de discurso enquanto letra, né? Enquanto língua. Ele trabalha a noção de discurso enquanto acontecimento. Mas enquanto suas condições de possibilidade, o que o autor denomina como as condições da formação discursiva. Essa formação discursiva, nós tivemos um curso ano passado que nós falamos sobre ela, que foi o curso Lampejo do Sentido. Nós estudamos toda a obra Arqueologia do Saber e nós tivemos um momento só para falar sobre formação discursiva, que é, na verdade, o cerne da Arqueologia do Saber. É como os discursos são formados e como eles funcionam. Na verdade, entender como os discursos são formados é entender o seu funcionamento e a sua regularidade no tempo e no espaço descontínuo. Foucault trata do discurso tanto no seu momento arqueológico quanto no seu momento genealógico. Quando Foucault começa, eu costumo brincar quando Foucault começa a ler Nietzsche, mas na verdade Foucault já lia Nietzsche, né? Ele, na verdade, ele pegou emprestado o conceito da genealogia para traçar essa perspectiva genealógica. Enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da discursividade local, a genealogia é a tática que, a partir dessa discursividade local, assim descrita, ativa saberes libertos da sujeição que emergem dessa discursividade. Então, na arqueologia, Foucault ele fez um tratado de como ler Foucault. Olha, gente, eu escrevi 3 obras já. Foucault, imagine Foucault. Já escrevi As Palavras e as Coisas, já escrevi A História da Loucura, já escrevi O Nascimento da Clínica, falei sobre discurso, falei sobre episteme, mas vocês não entenderam. Então, eu vou escrever arqueologia para que a gente esquematize o meu entendimento. Quando eu falo discurso, eu não falo de língua. Quando eu falo de história, eu não falo da história contínua, eu falo da história nova. Quando eu falo de conceito, eu falo de conceito dentro de um caractere da formação discursiva e por aí vai. Então, a arqueologia ela é uma obra importantíssima que é usada hoje pelos nossos pesquisadores do laboratório como teoria para os nossos trabalhos e também como metodologia para os nossos trabalhos. Porque o que Foucault fez na arqueologia foi isso, de traçar um manual de como ler a obra dele. Enquanto na genealogia, na arqueologia, desculpe, Foucault está centrado na formação do discurso, Na genealogia, Foucault já está preocupado com os efeitos desse discurso que foi formado. Esses efeitos que se materializam em relações de poder e de saber. Então, são 2 momentos diferentes. Enquanto no primeiro momento, Foucault está preocupado em dizer para a gente
como esses discursos são formados, e aí ele vai sair de uma noção de episteme e para uma noção de enunciado, que depois vai virar só discurso. Tá? Vamos começar pela obra de 1966, As Palavras e as Coisas. Né? Foi uma obra bem polêmica na época, porque Foucault ele faz uma série de críticas em relação ao conceito da história linear e também ao conceito discursivo ligado à língua. Na década de 60 se falava em discurso, mas discurso como materialidade linguística. Até os estudiosos da análise do discurso, por exemplo, como Michel Pechet, ele falava em relação à formação discursiva somente encadeada à língua, nada fora da língua. Então Foucault vai falar que as palavras não eram as coisas e as coisas não eram as palavras. Aí ele começa a cunhar a noção de acontecimento e dizer, olha, discurso não é só algo atrelado à materialidade linguística. Discurso está atrelado à noção de acontecimento. E é nas palavras e as coisas que Foucault vai traçar um conceito que depois ele abriu mão, nunca mais falou dele, que é a noção de episteme. Para o autor, em cada época há um espaço de ordem que constitui os saberes. Espaço que é condição de possibilidade do aparecimento dos saberes, que determina o que pode ser pensado e como ser pensado, o que pode ser dito e como pode ser dito. É aí que Foucault vai traçar o conceito de episteme, como esse espaço de que dá a ver seus modos, as condições de possibilidade para o nascimento de um discurso. E o engraçado é que depois Foucault vai escrever A História da Loucura e ele vai fazer um exercício do que ele diz, tanto nas Palavras e as Coisas, como depois na Arqueologia. Ou seja, ele vai dizer como a loucura surgiu, entre aspas, ele não vai explicar a origem da loucura, ele vai falar como as epistemes, ou seja, os momentos históricos desregulados, desfragmentados, ocasionaram para nós, numa atualidade, o conceito de loucura. Então Foucault vai falar desde a época que as mulheres com TPM eram consideradas loucas, até hoje, quando a gente tem uma patologização da loucura. Então ele vai fazer uma crítica, né? Tanto no nascimento da clínica como na história da loucura. E a episteme, para Foucault, é esse espaço na história, esse fragmento da história, em que é possível a formação discursiva por meio de um saber. A gente constrói um saber sobre. Seja esse saber um saber medicinal, ou jurídico, ou contábil, qualquer tipo de saber que é produzido em determinada episteme, dadas as condições de possibilidade. Então, se a gente parar para imaginar, só para entender o que é episteme, existia um tempo em que as mulheres com TPM eram clausuradas, né, porque eram taxadas de loucas. Então elas ficavam presas, sem contato com Deus e o mundo, porque elas viviam um momento de loucura que ninguém sabia por quê. As condições de possibilidade dessa época oportunizavam aquele discurso que era de que a mulher com TPM era louca. Hoje a gente não tem como conceber a mulher com TPM de louca, só os parceiros, né? Só os parceiros. Aí a gente não tem como enclausurar essa mulher com TPM, porque ela não é louca. O louco hoje é aquele que é cientificamente patológico. Por que eu estou emperrando nas palavras hoje? Como? Patologicamente considerada como louca. Ela não é, né? Não é uma patologia, na verdade. É um momento hormonal frágil. Então, as condições de possibilidade fazem com que a gente viva hoje, na atualidade, nessa episteme, algo diferente do que se viveu antes. Mas a gente, por vezes, também repete esses discursos que foram vividos em outras epistemes. Então, por exemplo, a gente vê um maltrapilho na rua. E ele vem numa direção e você está nessa direção. Qual é a reação?
da maioria, você atravessa a rua porque lá vem um doido, um louco. Então a gente está repetindo uma formação discursiva do século XVIII. Então é isso que Foucault quis dizer com episteme. Episteme é um momento histórico, um momento descontínuo, que na verdade ele é retomado, e aí lá na arqueologia ele vai falar na irrupção do acontecimento, ele é retomado. Deixa eu ver se eu entendi direito. Não no conceito de episteme, mas já aproveitando essa questão do conceito de discurso. A atitude, então, está dentro desse conceito de discurso, é isso? Não, as práticas. É porque a atitude ela é muito subjetiva no sentido de identidade. Foucault não trabalha com identidade, ele trabalha com subjetividade. Então, o sujeito para Foucault é um lugar vazio. Então, não é bem a atitude, é na verdade uma prática. Uma prática que é comum. Então, o episteme nada mais é do que o aparecimento de uma ordem em determinado momento histórico e que os saberes que nele surgem, manifestos no discurso, são tomados como verdadeiros. Então, naquele momento, o que era verdade para a sociedade daquela época era que a mulher em TPM era louca. E hoje, a gente já tem um outro conceito a respeito da TPM, mas a gente também repete coisas de outrora, né? A gente repete as coisas de outrora porque o discurso ele é descontínuo, assim como a história é descontínua. Condições que tornam possíveis os saberes de uma época. Quando Foucault ele vai tratar na história da loucura a forma como as patologias a respeito da mente humana elas foram surgindo, ele vai falar que aquele saber só apareceu por conta de uma condição de possibilidade. Que condição era essa? Os avanços científicos da medicina. Se não fossem os avanços científicos da medicina, não haveriam condições de possibilidade para aquele saber sobre a loucura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas condições de possibilidade que você falou anteriormente nas suas falas, puxaria o gancho com Foucault com as escolas da escola da análise, a partir do momento da abordagem sociológica, antropológica, que envolve essa nova abordagem histórica? Mais ou menos. É porque Foucault ele é estruturalista, né? E aí Foucault ele vai falar que essas explicações a respeito das condições de possibilidade, elas são mais históricas. Elas são mais históricas, na identificação da história, das práticas históricas no decorrer dessa história descontínua. Então ele não vai falar especificamente que isso é da sociologia, ou da antropologia, ou da psicologia, da psicanálise. Ele vai unir esses saberes todos, que isso faz aparecer uma condição de possibilidade. Todos esses saberes juntos fazem com que haja condições de possibilidade para emanar determinado discurso sobre, determinados saberes sobre. Tá? Então ele não posiciona. A única vez que eu posso estar enganada, vocês me corrigem, que Foucault ele fala mesmo de um saber específico. Ele fala sobre o saber médico, né, da psiquiatria e da psicologia. Assim, as outras formas de Foucault falar de condições de possibilidade é sempre falando no interior da história quais os saberes tornavam possíveis a compreensão de um discurso ou o aparecimento daquele discurso. Sejam esses saberes históricos, sociológicos, antropológicos, por aí vai. Então, nas palavras e as coisas, o discurso para Foucault ele aparecia dentro das epistemes e das condições de possibilidade para determinados saberes. Então, como foi possível um discurso sobre a loucura? Dadas as epistemes, esse discurso sofreu uma regularidade dentro da sua descontinuidade. Então, o discurso para ele era isso, né? Arqueologia. Na arqueologia, eu brinco, falo que Foucault se retou e escreveu arqueologia. Ele falou, mas ninguém está entendendo nada que eu estou escrevendo. Todo mundo dizendo aí que discurso é língua e que o acontecimento é baseado numa compreensão de uma história linear. Então, o primeiro capítulo da arqueologia, Foucault já vai falar logo. A minha perspectiva, quando eu escrevi As Palavras e as Coisas, História da Loucura e o Nascimento da Clínica, foi uma perspectiva da nova história, dessa história descontínua, não cronológica, não linear.
Então, o primeiro capítulo inaugural da arqueologia do saber foi Foucault situando o trabalho dele, claro, central, o objeto, discurso, dentro de uma perspectiva histórica não linear, dentro da perspectiva histórica da nova história, né? Já cunhado pela Escola dos Anéis. Para Foucault, na arqueologia, também de forma introdutória, não interessava a origem de qualquer discurso. Porque muita gente, muitos críticos na época, e muita gente começou a acreditar, sem ler Foucault, mas ler as pessoas que falavam de Foucault, que Foucault queria escavar a origem das coisas, a origem dos acontecimentos. E Foucault não queria escavar a origem de nada. Ele queria, funcionava para ele, a irrupção da atualidade, dentro dessa atualidade, a investigação das condições de possibilidade que deram a ver seus modos para o aparecimento daquele discurso. Então Foucault não estava interessado em achar a origem da loucura, onde foi que a loucura surgiu, não era nada disso que ele queria. Então na arqueologia Foucault vai traçando tudo o que ele não queria dizer e que tantas pessoas falaram a respeito da obra dele. Nossa visão de história contínua é que cada época que tem um funcionamento específico, ele não tem ligação com outra época, assim, de causa e consequência. Isso, não é uma progressão. A humanidade não vai progredir, segundo Foucault, né? Ela vai se encadeando. Criando novas formas de agir próprias de cada E às época. vezes a gente repete essas formas. A gente repete, a gente pega uma coisa lá de trás e repete. Então não há necessariamente uma origem. É isso que Foucault vai falar. Olha, eu não quis dizer que há uma origem da loucura, que há uma origem da clínica. Eu quis dizer, na verdade, que o discurso ele tem uma formação. E essa formação ela se dá a partir da irrupção de uma atualidade. A gente observa um determinado acontecimento e a partir dele a gente estuda quais as condições que proporcionaram aquele acontecimento. E é isso que a gente faz nos nossos trabalhos, né? É isso que a gente faz nos nossos trabalhos. O convite que Foucault faz através do método arqueológico é que não mais se relacione o discurso ao solo inicial de uma experiência, nem à instância a priori de um conhecimento, mas que nele mesmo o interroguemos sobre as regras de sua formação. A grande pergunta de Foucault para a gente chegar ao discurso é: o que formou esse discurso? Por que ele e não outro em seu lugar? A pergunta dele não é de onde surgiu esse discurso, mas como se formou essa perspectiva discursiva. Discurso como descontinuidade, isso significa analisá-lo em sua individualidade e singularidade. Outra coisa que Foucault pontua na arqueologia é o seguinte: a gente não pode ver o discurso enquanto unidade. A gente tem que ver o discurso enquanto regularidade. Calma aí que a gente chega lá. O autor vai... Gente, é difícil mesmo de compreender. Às vezes a gente lê, eu mesmo, quando li a arqueologia a primeira vez, eu li sem saber nada sobre os conceitos de Foucault a respeito de discurso de nada. Eu li crua, né? Crua mesmo. Eu não sabia o que era o discurso para Foucault, não sabia o que era o sujeito. Aí quando você relê a arqueologia, já colocando os conceitos Foucaultianos no seu devido lugar, a perspectiva já começa a ser outra. O autor vai compreender o discurso na sua condição de existência, ou seja, é preciso tratá-lo segundo o que tornou possível aquele acontecimento e não a origem dele, e também as regras que possibilitam com que ele apareça e não outro em seu lugar. Deste modo, o autor, na obra de 69, direciona o método arqueológico como análise do objeto discurso, estabelecendo uma investigação que não procura encontrar princípios de unidade dos discursos. Ele não quer unir tudo e falar, pronto, esse é o discurso sobre. Não é esse o objetivo de Foucault. Que pudessem associar um discurso ao outro, mas analisa-o como pura dispersão, ou seja, atitude que significa individualizar o discurso e descrevê-lo em sua singularidade. E a partir daí a gente encontra qual é a formação discursiva. Foucault, na arqueologia, ele fala que encontrar a formação discursiva ou perceber a formação discursiva é como dar um nó em uma rede, né? A gente utiliza por vezes essa ideia. Ou seja, é você, na irrupção de uma atualidade, você observa um fenômeno hoje. E aí, dentro dessa atualidade, você vai investigar quais as condições de possibilidade de existência para que fosse aquele discurso e não outro em seu lugar.
para isso a gente vai ter que partir para uma investigação histórica, né? Mas não querendo unir o discurso sobre, até porque ele é mutável, ele se transforma no decorrer do tempo, e não para achar eureka, né? Achei a origem do meu objeto de pesquisa. Por isso, quem trabalha com Foucault está sempre insatisfeito com o seu objeto de pesquisa, sempre insatisfeito. Porque, principalmente nas ciências exatas e biológicas, a gente quer encontrar a origem das coisas, né? A origem das coisas. E quando você trabalha com Foucault, você não quer achar a origem de nada. Você quer, na verdade, estudar aquela atualidade, o domínio da atualidade. E como é que foi possível que aquilo acontecesse e que aquela formação discursiva se formasse. O discurso é o objeto de estudo da arqueologia, como eu já disse, na verdade, em toda a obra Foucaultiana. Então, para Foucault, na arqueologia, ter o discurso como objeto é estabelecer, portanto, a regularidade dele. Onde ele aparece, em que outros lugares ele aparece, e não qual é a origem dele. São relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e entre estratégias que possibilitam a passagem da dispersão à regularidade. Primeiro o lampejo que vem, qual é? A dispersão, a irrupção de um acontecimento. A partir da irrupção desse acontecimento, a gente vai estabelecer qual é essa regularidade discursiva no âmbito dessa história que é descontínua para Foucault. Onde é que isso aqui se repete? Em que momento se repete? Ou se não se repete? Então, gente, Foucault ele vai trabalhar com a formação discursiva em relação a essas 4 perspectivas aí. Ele vai trabalhar com isso na arqueologia. E a gente estudou isso no curso que a gente teve no ano passado, que foi Lampejos do Sentido, né? Os critérios da formação discursiva. Os principais são o objeto do discurso, qual é o objeto daquele discurso, quais são os tipos de enunciação daquele discurso, de que forma ele se manifesta, qual é o conceito a respeito daquele discurso, se ele é proveniente de um saber científico, filosófico, e as estratégias utilizadas para a formação desse discurso. E todos esses critérios aqui, eles são analisados segundo as condições de possibilidade, não como dados, levando em conta todos os outros saberes. Saberes da psicologia, da psiquiatria, da antropologia, da sociologia e, claro, da própria história. O estudo de Foucault ele é centrado na própria história. A descoberta dessas regras caracteriza o discurso como regularidade e delimita o que Foucault chama de formação discursiva. Aí a gente vai para a década de 70 com a ordem do discurso, que já marca um outro viés a respeito do discurso como objeto da pesquisa de Foucault, né, das análises de Foucault. Aqui na ordem do discurso, Foucault já traz ideias inovadoras em relação ao discurso. Ele já vai colocar o discurso no entremeio aí entre as questões de desejo e de poder. Questões de desejo e de poder. O interessante é que, até a arqueologia, Foucault está preocupado em descrever para a gente como é que ele chega à formação discursiva. Ou como é que a gente, na irrupção de um acontecimento, tem que chegar a uma formação discursiva. Aqui na ordem do discurso, Foucault já está mais preocupado com os efeitos em relação ao discurso. Quais são os efeitos que emanam dessa formação discursiva? Então ele vai falar do desejo e do poder. Discurso é produto de algo que é exterior a ele, que é o poder. Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. A forma como esse discurso ele é materializado entre nós vão indicar, dão a ver seus modos, o desejo e o poder. O discurso enquanto manifestação e objeto do desejo, para Foucault, nessa fase aí, na ordem do discurso, o discurso ele é manifestação de desejo, mas também é o objeto do desejo. É uma simbiose. O discurso é a manifestação de um desejo. Quando eu falo de desejo, eu não falo do individual não, tá, gente?
Do individual não, do sujeito. Do sujeito. E o sujeito para Foucault não é esse sujeito pragmático. Então, o sujeito com uma posição, um lugar vazio. Né? E também o discurso enquanto poder, como motivo pelo qual lutamos e o que queremos apoderar. E quando Foucault fala de poder, ele não fala desse poder verticalizado. Ele não fala desse poder opressor e da falta de poder dos oprimidos. Na verdade, tanto na ordem do discurso quanto na microfísica do poder, Foucault vai falar sobre redes de poder, que o poder está em todos os lugares, né? Não é aquele poder verticalizado, é um poder horizontalizado, está em todos os lugares. Tem até naquela obra A Verdade e as Formas Jurídicas, eu trabalhei na minha dissertação, no mestrado, e lá Foucault elucida bem como é que se dão essas redes de poder, né? Quando ele vai contar a história de Édipo Rei, na sua perspectiva discursiva, para explicar as relações entre poder, saber e verdade. Desse modo, para Foucault, é preciso considerar o discurso nas suas condições de produção. Aqui Foucault já vai falar em condições de produção do discurso. Condições de produção do discurso, dado o desejo e dado o poder. Considerá-lo limitado por procedimentos de controle e delimitação, que se apresentam tanto de modo externo, que aí ele vai falar da exclusão na ordem do discurso, e de modo interno, que ele vai falar de 3 métodos ele vai falar desses 3 métodos: classificação, ordenação e distribuição, que a gente precisaria fazer outro curso para falar. Não tem como a gente esgotar. Então, aqui na ordem do discurso, no início da década de 70, em 1970, Foucault já muda. E ele vai falar mais dos efeitos dessa formação discursiva tratada na arqueologia, a partir da relação do discurso com o poder, do que da formação discursiva propriamente dita. Porque a arqueologia é um manual para entender como é que se dá a formação discursiva. Aqui, Foucault já vai pegar isso e colocar diante dos acontecimentos, relacionando a noção de poder. Também na ordem do discurso, Foucault vai falar da vontade de verdade. Para Foucault, o discurso não é somente o lugar de expressão de um saber, mas que através dele o poder se exerce. Há em todo discurso uma vontade de verdade, que ao trazer em si a oposição entre o verdadeiro e o falso, classifica algo como verdadeiro. Então, quando a gente coloca uma proposição, verdadeiro e falso, e você escolhe aquela proposição como verdadeira, há aí uma relação de poder e de saber. Uma relação de poder e de saber. Então, você classificar o que é verdadeiro para determinada época, quando eu falo você, eu falo nós, né? Nós classificamos determinado acontecimento, determinado discurso como verdadeiro, nós estamos o quê? Com vontade de verdade. Nós estamos diante de uma vontade de que aquela proposição seja verdadeira. E isso é construído no nós, né? Falo no plural. A partir das relações de poder. Vontade que para o autor precisa ser questionada. Aí você fala, eu tenho que achar então a origem dessa proposição verdadeira, por que ela é verdadeira? Não, você tem que desvendar na verdade a vontade que tornou essa proposição verdadeira. A vontade que precisa ser questionada, possibilitando compreender as condições de formação de um discurso, percebendo por quais desejos e poderes o sujeito luta e o que se quer apoderar. E sujeito aqui, repito, Foucault não está falando de sujeito enquanto indivíduo, né? Enquanto sujeito pragmático. Está falando do sujeito nós, né? O sujeito de si. E por último, na microfísica do poder, em 79, Foucault ele vai cunhar de forma mais detalhada a relação entre... Ele vai continuar falando do poder, só que ele vai falar de forma mais detalhada o discurso, o poder, o saber e a verdade. O método genealógico se apresenta como uma história das condições políticas de possibilidade do recurso. Então, como em todo discurso se manifesta o saber, isso ele está falando desde a arqueologia,
a questão dos saberes produzidos, manifestos, na verdade, através de um discurso. Nesse método, trata-se de estabelecer a relação do saber com o poder. É o famoso binômio Foucaultiano, né? Do saber e poder. O exercício do poder cria perpetuamente saber e, inversamente, o saber acarreta efeitos de poder. Há uma simbiose, né? É o poder saber, o saber poder nessa simbiose. Não é possível que o poder se exerça sem saber, e não é possível que o saber não engendre poder. Isso aqui fica muito claro quando Foucault vai falar de Édipo Rei, na verdade, as formas jurídicas. Quando ele vai contar a história mitológica de Édipo, e ele vai falar sobre os jogos de verdade produzidos através de uma relação de poder e de saber. No método genealógico, Foucault constata que há uma relação de dependência entre o poder e o discurso. Isto é, o discurso pode ser ao mesmo tempo instrumento e efeito de poder. Então, na arqueologia, Foucault preocupado com a formação discursiva. Aqui na microfísica, Foucault já trata o discurso e os efeitos a partir dele. Que na verdade são traduzidos por meio da relação do poder e do saber. O poder se manifesta pelo discurso e este, por sua vez, produz mais poder. São as referências, né? Meu objetivo mesmo foi fazer um apanhado geral da década de 60 até a microfísica do poder, final da década de 70, para saber, a gente ter uma visão geral de como o Foucault ele concebe o discurso nas principais obras, né? Mas a gente sabe que o discurso, ele na verdade é um objeto de estudo em toda a sua obra. Claro que em diferentes momentos, diante de diferentes perspectivas. A gente, que nem é Foucault, a gente, de um ano para o outro, a gente já muda tudo que a gente escreve, né? Eu mesmo, se eu pudesse pegar a minha dissertação que eu defendi há 2 anos atrás, eu acho que eu ia rasgar e fazer tudo de novo. Então, Foucault também, ele mudava. E certamente, se ele tivesse vivo até hoje, ele estaria escrevendo outras coisas, sobre outras perspectivas discursivas. Ainda mais ele, que era um autor, estava preocupado com a atualidade, né? Quem somos nós, né? Então, eu espero que tenha servido, pelo menos, para elucidar como é que essa noção discursiva ela é tratada na obra de Foucault. Então, muito obrigada pela atenção de vocês.